Olá, esse é mais um vídeo da série Educação Financeira com André Bona. Tudo bem, André? Beleza, Humberto, e você? Tudo certo. Beleza. André, tem muita gente que fica vendo notícia de jornal, filme, livro, sempre com aquele título Como me tornei milionário, como ganhar seu primeiro milhão na bolsa. O que é verdade, o que é mentira, né, por trás dessas notícias, dessas histórias, André? Bom, tem muita coisa que é verdade, né, Humberto? E tem muita coisa que a pessoa... Como que é uma forma de você ficar milionário? Lançando um livro explicando como ficar milionário, né? Porque você vai vender tanto que vai ficar milionário. Mas assim, tem muita coisa que é verdadeira. Eu acho que o investidor tem que ter em mente é que normalmente as fortunas elas são formadas na atividade profissional. E o mercado financeiro é utilizado para preservar esse patrimônio. Então a ideia de que o mercado financeiro vai tornar uma pessoa milionária, essa ideia é um pouco fantasiosa. Acontecem coisas muito eventuais, mas isso não é uma rota tradicional, certa, não é o caminho natural. O natural é que o indivíduo ganhe dinheiro na sua atividade profissional e preserve no mercado financeiro. Entendi. Então vamos falar para essa pessoa que ainda não é um investidor, que tem vontade, mas tem algum medo. Qual que é o primeiro passo que essa pessoa precisa adotar para isso, né? Bom, a primeira coisa que uma pessoa que ainda não é investidora precisa fazer, não tem como fugir, é cuidar das finanças. Porque a formação de patrimônio vem exclusivamente da capacidade que a pessoa tem de acumular patrimônio. Então, tomar boas decisões financeiras nas finanças pessoais, não fazer compras por impulso, evitar endividamento, parcelamento, que é aquela formulinha mais antipática, mais chatinha de dizer, não tem como fugir. Tem que ter um bom controle das finanças pessoais, porque isso vai fazer a acumulação de patrimônio e aí sim ela vai começar a pensar na outra etapa, que é começar a escolher investimentos adequados para o momento de vida dela. E aí, nesse processo, ou seja, o que a pessoa precisa saber? Primeiro, a gente pode falar que ela precisa de saber qual que é o perfil dela, se é uma pessoa que vai aceitar perdas, tem um perfil agressivo, ou se é conservadora. É um bom primeiro passo, é isso? Eu entendo que no primeiro momento isso não é relevante. Porque no primeiro momento, o que uma pessoa que está começando a juntar dinheiro precisa fazer é constituir o que eu chamo de reserva de emergência, que é pegar e fazer investimentos conservadores que sejam equivalentes a pelo menos 6 vezes a renda dela. Então, quando ela faz isso, ela começa a ter um alívio financeiro, porque se ela perder o emprego, se tiver um imprevisto, nada disso vai criar um impacto para ela, porque ela vai estar protegida. Então, a primeira coisa a fazer é montar essa reserva de emergência e investimentos que fiquem disponíveis para resgatar a qualquer momento, que sejam conservadores. Então, por exemplo, nisso aí ela não pode aplicar em ação, por exemplo. Não, ela vai procurar um título do Tesouro Selic, um CDB com liquidez diária, um fundo DI. São essas aplicações adequadas para esse momento. Que são aplicações que não dão um rendimento muito grande, mas dão liquidez e segurança. Exatamente, isso perfeitamente. Você não está mirando rentabilidade, até porque nesse momento o patrimônio é pequeno. Então não adianta querer buscar muita rentabilidade sobre um patrimônio pequeno, porque a rentabilidade ela vai ser de acordo com o tamanho do patrimônio. Então o que adianta eu ter R$1.000 e ganhar 100%? Não muda nada a minha vida. Então eu tenho que continuar acumulando e me preocupar um pouco mais com a minha segurança no primeiro momento. Legal. Aí a pessoa já deu esse primeiro passo, ela criou uma reserva, 6 meses, ok. Passo seguinte qual é? Tem 2 passos que ela pode dar a partir daí. O primeiro é ela começar a estruturar investimentos para médio prazo, que são aqueles investimentos que vão de 2 a 5 anos mais ou menos, e ou estruturar os investimentos de longo prazo. Os investimentos de médio prazo são aqueles que servem para ela realizar objetivos da vida que ela possui. Eu vou comprar um carro, vou comprar um apartamento, normalmente associadas a consumos maiores que a gente tem na vida, né? E no longo prazo é a formação de patrimônio, acumulação visando a independência financeira, aposentadoria e tudo mais. Então daí ela vai ter que identificar o que ela tem de objetivos e começar a planejar a execução desses objetivos. É mais fácil do que parece? Eu acho que é mais fácil do que parece. Na verdade, o mercado financeiro acaba tendo muita complexidade e isso, excesso de informação, acaba atrapalhando as pessoas na hora da tomada de decisão. Mas se ela tomar sempre a conduta de primeiro fazer o dever de casa, que é se planejar, entender onde que ela quer chegar, os objetivos que ela quer realizar, o caminho dela vai ficar muito mais fácil. E você pensar numa independência financeira daqui a 20, 30 anos ou numa aposentadoria muito tranquila,
Isso é um plano viável? Plano perfeitamente viável, factível. Na verdade é o seguinte, a independência financeira, né, que a gente fala conceitualmente em finanças, é aquele momento em que uma pessoa vive da renda passiva, que é aquela renda que não depende do trabalho. Então, considerando que uma pessoa numa idade mais avançada não vai ter a renda do trabalho, ela precisa viver disso. E todo mundo tem que entender o seguinte, a pessoa vai viver dessa renda, seja por uma aposentadoria INSS, que não vai ser suficiente para ela, ou seja acumulando patrimônio. Então, isso vai acontecer, agora ela tem que decidir se ela vai querer fazer isso com conforto ou sem conforto, e aí vai da conduta dela hoje de priorizar essa acumulação de longo prazo. E quais são as armadilhas nesse caminho, né? Os erros mais comuns que as pessoas costumam cometer? Bom, o primeiro erro que eu acho é o seguinte, primeiro você tem uma dor que todo mundo sente por renunciar a um prazer momentâneo em função de um benefício futuro. Então imagina, eu vou ter um retorno daqui 30 anos disso aqui que eu estou fazendo, mas eu posso ir ali gastar e comprar um carro novo agora, o que eu prefiro? Então esse dilema da escolha é a principal armadilha, porque você tem que renunciar ao prazer imediato em prol de um objetivo de médio e longo prazo. Essa é a principal armadilha. E nesse processo, você podia falar um pouquinho para o nosso espectador qual que é a força do juro composto? Pois é, então, juro composto é uma das coisas mais formidáveis que tem, né, no processo de acumulação. Desde que você está do lado certo, exatamente, né? Juros compostos, a gente fala assim, juros sobre juros é horrível, depende, se você for um devedor ele é horrível, mas se você for um poupador ele vai atuar a seu favor. E uma coisa também importante é que o juros composto, ele gera um crescimento exponencial do patrimônio. Então a pessoa tem que ter um pouco de paciência também, porque às vezes não é porque ela passou metade do tempo que ela vai ter metade do patrimônio, não, ela vai ter menos. Mas mais lá no final o juros composto vai ser mais forte, vai incidir mais e vai criar uma multiplicação do capital maior. Então o juros composto é fundamental, porque chega num dado momento que o crescimento patrimonial vem mais em cima do próprio juros sobre as aplicações do que da capacidade de acumular. Mas para isso tem que ter disciplina e uma orientação de longo prazo. Tá certo. Então, disciplina, foco, capacidade de segurar, né, os seus impulsos, a vontade de você comprar o que você quer, saciar aquele desejo presente, e aí a pessoa daqui a umas décadas ela consegue ter uma segurança. Exatamente. O difícil é fazer o simples. Tá certo. André, muito obrigado. Valeu, até o próximo vídeo. Beto. Obrigado, espero que vocês tenham gostado e, como sempre, podem mandar as perguntas, dúvidas para o e-mail que você está vendo aí. Muito obrigado.